Olá, olá meninos e meninas do sexto ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá então, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Deixe-me colocar aqui em que página do livro está então o nosso conteúdo. Tá aqui, livro didático. Módulo 3, capítulo 7, página 25, se não me engano. Mas vamos dar uma olhadinha. 25, exatamente. Bom, então está aí. Abram seus livros no módulo 3, capítulo 7, página 25. Estamos estudando sobre o artigo, certo? Nós já vimos essa primeira página, nós aprendemos então alguns pré-requisitos importantes para entendermos esta classe gramatical, né, o artigo, que tem a função de, nós vimos nesta página aqui, né, a função então de modificar o substantivo, e é uma classe variável que varia em gênero, ou seja, modifica o substantivo acrescentando ao substantivo noções de gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Além disso, ele particulariza, tá, o substantivo, ou seja, é um artigo definido, ou ele generaliza o substantivo, ou seja, é um substantivo um artigo indefinido. Então, o artigo indefinido, ele generaliza, assim como também ele faz com que o substantivo não tenha uma definição, né? Ou seja, ele seja indefinido. E o definido, logicamente, ele define e ele particulariza. Bom, vamos aqui então para a página que nós terminamos o nosso conteúdo. Nós terminamos o nosso conteúdo com a explicação sobre o que realmente, né, são os artigos, né? Ou seja, a classificação dos artigos. Existem os artigos definidos, o, a, os, as, e os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Certo? E nós vamos continuar agora na contração do artigo. Bom, então vamos lá. Como é que o artigo então se contrai? Nós vimos a fusão, né? Agora nós vamos ver então a contração do artigo. Com quais outras classes gramaticais o artigo se contrai? Então, em algumas situações, os artigos definidos e indefinidos são empregados contraídos com outras palavras. Veja os exemplos. Gabriel estava numa floresta quando viu o mico-leão dourado. Então, nós temos aqui a palavra numa, certo? Numa é na verdade, junção, a contração de em mais uma, tá? Então, nós temos o artigo definido, indefinido, mais a preposição em. Ou seja, a contração, não sei se vocês observaram, é a junção de duas classes gramaticais, né? Por exemplo, uma preposição mais o artigo, um pronome mais o artigo, mas sempre haverá a perda de uma parte, né, de uma das palavras. Sempre haverá a perda. Porque se, por exemplo, não houver essa perda, aí vai ser, por exemplo, a ou combinação, que é o a, preposição mais o artigo, ou a fusão, né, que aí vai ser o a, preposição mais o a, artigo. Temos um outro exemplo aqui. Gostamos das alternativas para diminuir os gastos com energia elétrica. Então, esse das é a junção da preposição de mais o artigo definido no plural, as. Certo? Então, forma das. De mais as é igual a das. E aí é um quadrinho com mais algumas formações aqui, né, das contrações. Então veja abaixo algumas possíveis contrações de artigos definidos e indefinidos com outras palavras. Em mais a ou as é igual a na ou nas. Em mais um é igual a num. De mais o ou os é igual a do ou dos. E de mais a é igual a da ou das. Em mais o é igual a no ou nos, se for os, né? Em mais uma é igual a numa ou numas, se estiver no plural, umas, né? E por mais o
é igual a pelo. Olha só, observem aqui, eu já expliquei isso para vocês. Qualquer palavra, principalmente os verbos, que terminar, no caso, com R, S ou Z, e a próxima letra for a letra O ou A, ou os ou as, então você vai fazer o quê? Mesmo sendo artigo, sendo pronome esse o, a, os, as, você vai tirar a letra R, S ou Z e acrescentar um L, no caso, ao U. Só que aqui você vai juntar. Não vai colocar um hífen como quando acontece com o verbo. Tá? Por exemplo, fiz o exercício. Aí você vai fazer a junção de fiz mais o pronome que vai substituir o exercício. Tá? Fiz-o. Não fica legal. Então você retira o Z e acrescenta o L e deixa o hífen. Tá? Filo. Certo? Só que, no caso da contração, você vai juntar em vez de deixar o hífen. Certinho? Então vai ser o que? Por mais o é igual a pelo. Ah, mas e perde o O, vai para E? É porque era a antiga preposição, né? Na verdade, um antigo uso da preposição per, tá? Que agora é por. Assim como acontece com o verbo também, né? Que era o verbo poer, que tinha um E, né? E agora é verbo por. Certinho? Então tá aí. Vamos continuando então o conteúdo. Aprendemos então a combinação de preposições mais os artigos, sejam definidos ou indefinidos. Agora, o artigo e a substantivação das palavras. O que significa isso? Bom, a substantivação da palavra ocorre da seguinte forma. Vamos dizer uma palavra que não seja substantivo, um adjetivo, um numeral, né, entre outras classes de palavra. Então, você faz o processo da substantivação, é o fato de você, por exemplo, pegar um artigo e transformá-lo em substantivo. E quem é responsável pela substantivação é o artigo. Vamos ver como é que isso funciona. Leia as frases a seguir. Deixa a mata verde se espalhar. Então, primeiro aqui, ó. Agora, venha curtir o verde, a tranquilidade, a diversão e a aventura nesta reserva ecológica. Bom, olha só. Temos aqui então o 2, né? Beleza. Agora vamos para as questões. Observe a palavra verde em cada uma das frases e relacione-as ao sentido com que foram empregadas. Temos aqui, por exemplo, expressa o sentido de que o verde é a vegetação, a própria mata. Bom, então tem que ser o 2, né, gente? Por quê? Porque aqui você pode observar que você foi curtir o verde, né? Então tá aí, observem. Tá aí. 2. Ela foi empregada com o sentido de identificar a cor da mata. Foi usada como o quê? Nós vamos ver aqui mais à frente, tá? Senão eu vou dar a resposta. Tá aí. Foi identificada como a cor da mata, né? Deixa a mata verde se espalhar. Então, continuando. Nós estamos aqui na B. Na frase 1, a palavra verde funciona como um substantivo ou um adjetivo? E na frase 2, vamos lá. Na frase 1, funciona como substantivo. Por quê? Porque verde aqui modifica quem? Olha só, vamos até ficar quietos, senão vamos responder a próxima questão também. Então, verde aqui no 1 funciona como adjetivo e verde no 2 como substantivo. Vamos ficar quietos para não dar as próximas respostas. Então, olha só, temos aqui na frase 1, a palavra verde funciona como adjetivo e na frase 2 como substantivo. Beleza. Agora na C. Que termo antecede a palavra verde na segunda frase? Olha só, o artigo. Tá aí. O artigo define do o, tá?
E vamos para a próxima página para tentar entender o que o livro quer dizer com isso. Então, uma função do artigo é transformar um substantivo em substantivo a palavra que ele antecede. Comparando as frases, vemos que a palavra verde sofreu uma mudança no seu sentido. Na frase 1, a palavra verde caracteriza a cor da mata, isto é, funciona como um adjetivo. Na frase 2, o sentido dessa palavra foi alterado com o uso do artigo, passando a significar vegetação. Nesse caso, a palavra passou a ser um substantivo. Então, a palavra que originalmente nasce como adjetivo, se você digitar, por exemplo, no dicionário digital, verde. Originalmente, a palavra verde é o quê? É um adjetivo. Mas quando você inseriu um artigo à frente e, no caso, fez o uso dessa palavra como substantivo, realmente ela passou a ter essa nova função de substantivo. E sem dizer de uma coisa, olha só, sem dizer uma coisa. A palavra verde aqui no primeiro caso vem modificando a palavra mata. Ou seja, vem modificando um substantivo. Quem modifica um substantivo é somente o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio. Então, esta palavra aqui não pode ser, no caso do verde na primeira questão, não pode ser jamais um substantivo porque modifica outro substantivo. E quem modifica o substantivo são somente essas classes. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio. E neste caso aqui funciona como um adjetivo, não é? Beleza, vamos continuando aqui então. Veja outros exemplos de substantivação de palavras. Ouça o cantar dos pássaros na mata. Então a palavra cantar, ela originalmente é um verbo, tá? Só que aqui, como foi precedida pelo artigo definido o, ela foi transformada em um substantivo, tá? Um 7 é o que preciso tirar na prova. Você ficou com 5, no último bimestre, aí precisa de 7, para, no caso, ter 12 pontos e dividir, ficar com 6, que é a nota mínima. Então, olha só, nós temos aqui o quê? Temos, então, a palavra 7, que originalmente é um numeral, mas que com o artigo indefinido, o antecedendo, foi transformada em um substantivo. Certinho? Bom, além disso, além, então, da substantivação de algumas classes de palavras, nós ainda temos o uso do artigo antes de nomes próprios, certo? Então, os nomes próprios, os nomes de pessoas, principalmente quando se trata de nomes de pessoas famosas, muito conhecidas do público em geral, não são acompanhados por artigo, certo? Observe os exemplos. Napoleão Bonaparte enfrentou muitas batalhas, não é o Napoleão Bonaparte. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, não é o Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro. Bom, mas em algumas situações, quando é citado o nome de uma pessoa com quem se tem familiaridade, aí então o artigo ele pode ou não ser, no caso, empregado antes do nome, tá? A regra é não usar. Mas quando existe familiaridade, aí você usa. Se não há familiaridade, você não usa de jeito nenhum. Eu já li muitos livros de Machado de Assis, professor, eu tenho familiaridade com ele. Familiaridade é conviver, tá? Familiaridade é estar sempre perto, convivendo. Então, em algumas regiões do Brasil, aliás, é comum o uso do artigo definido antes do nome, de pessoas próximas. Por exemplo, aqui, o Gustavo nasceu no Rio de Janeiro. Gustavo nasceu no Rio de Janeiro, então aqui insere o artigo. O Gustavo nasceu no Rio de Janeiro. Então, pode observar aqui que o livro está dizendo que nas regiões do Norte ou Nordeste, geralmente não é empregado o artigo definido antes de nome próprio. Tá? E aqui, será que na nossa região é empregado? A gente sabe que é, não é? Nós geralmente empregamos o artigo definido antes de nomes próprios, não é? Bom, além disso, nós temos aqui, diferentes sentidos do artigo. Nós vimos que existe a contração, do artigo com outras classes de palavra. Nós aprendemos também que existe o uso do artigo referente agora, o que nós estamos vendo aqui,
a familiaridade, ou seja, se no caso você usa ou não, né, diante de nomes próprios, tá? Anteriormente aqui, nós então vimos o uso do artigo, né, na frente de algumas classes de palavras que vai fazer com que essa palavra seja substantivada. E agora nós vamos ver os diferentes sentidos do artigo, tá? Isso pode cair na prova. Então vamos lá. Em certas frases, os artigos adquirem sentidos diferentes, tá? Do habitual. Observe nas frases a seguir o valor dos artigos em destaque. Este não é um livro qualquer, é o livro. Então serve para o quê? Dar uma intensidade, tá? Um valor de intensidade à palavra. O livro é o melhor livro, tá? A garota pintou as unhas. Valor de posse. Pintou suas unhas. Tinha uns 12 anos quando partiu. Aqui é um valor aproximado, tá? Aproximativo, conforme o livro diz, né? Mais ou menos 12 anos, quer dizer, tá? E o menino conhecia as atrações do circo. Então, aí é valor de totalidade, todas as atrações, tá? Ou seja, nós temos então esses valores aqui, né? Valor de intensidade, valor de posse, valor aproximativo e valor de totalidade. Então, saibam usar, né, essas então diferentes formas, né, esses sentidos do artigo. Bom, vou deixar como exercício para casa este praticando, tá? Que está na página então 28. Praticando da página 28, aqui da página 29. Certo? Da página 30 também. E este para fazer em casa. Para fazer em casa até esta última página aqui, em que você vai fazer esse início aqui, porque aqui já começam outros assuntos, tá? Então até aqui, ó. Beleza, então para casa e amanhã nós corrigiremos. Certinho? Então até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.